Olá pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre um dos maiores nomes de toda a história do fisiculturismo. Na verdade uma lenda, e uma lenda mesmo, que atravessou gerações competindo desde muito antes de Arnold Schwarzenegger, e competiu até meados dos anos 90. E eu fiz uma comparação de uma foto do bíceps dele com o bíceps do Derek Lunsford, gerou uma enorme interação por parte da audiência, muitos comentários, e muita gente não sabia de quem se tratava, quem era Albert Beckles. Na foto em questão que você está vendo aí, o Albert estava com 55 anos. Isso aí foi no Mr. Olympia de 1985, que por sinal ele ficou em segundo lugar. Ou seja, o cara tinha 55 anos de idade e ficou em segundo lugar, perdendo somente para o Lee Haney, que na altura tinha 25 anos ou 26 anos, se eu não me engano. E a comparação com o atual campeão do Mr. Olympia, obviamente que não é uma comparação, nenhum tipo de depreciação ao Derek, é apenas uma comparação a nível de entretenimento. Mas o que acontece, muita gente me perguntou, como que esse cara tem esses bíceps assim, parece um coração, É claro que existe uma grande diferença entre o formato do bíceps, a gente está falando aqui da anatomia do Albert Beckles com relação ao formato do bíceps do Derek Lunsford. O bíceps do Albert Beckles, por ser um bíceps mais curto, ele tem um pico altíssimo, o que gera um formato arredondado, separação muito visível entre a cabeça longa e a cabeça curta, algo raríssimo. Esse desenho anatômico natural dá a impressão de um V invertido, que parece um coração quando flexionado. Bom, pessoal, o Albert Beckles ele nasceu nos anos 30, mas só foi nos anos 60 que ele começou a sua carreira competitiva. Na verdade, ele começa a competir em 1965 no Mr. Universo da NABA e fica em terceiro lugar na sua categoria, ainda como amador. Em 1966 ele compete no Mr. Universo novamente na estreia do Arnold. A sua carreira, na verdade, ela só tem uma certa projeção a nível de resultados a partir de 1970. Em 1971 ele ganha o Mr. Universo da IFBB. E aí depois disso ele compete ainda em outras competições como o Mr. Universo da NABA, vence o Mr. Universo da NABA, chegou a competir também em Pretória, na África do Sul, em 1975, ficou em terceiro lugar na categoria baixa do Mr. Olympia. Se a gente for falar realmente da carreira do Albert Beckles, a gente ficaria aqui um bom tempo falando só da sua carreira competitiva. Era um atleta que chegava sempre seco, sempre na condição, com uma densidade profunda, músculos arredondados, realmente se treinava muito na época de Albert Beckles, com alto volume de treino, e o Joe Weider chegou a dizer que o Albert jamais fez qualquer treino que não fosse de alta intensidade. Bom, eu quero falar, na verdade, nesse vídeo sobre como que o Albert Beckles ficou com aqueles bíceps com formato de coração. Lembrando que bíceps igual ao do Albert, com formato de coração, que eu me lembre, só o Ronnie Coleman e o Bertil Fox, ambos tinham também aquele formato de coração. Agora, esse formato de pico do bíceps, que obviamente se trata de uma questão genética e, claro, também muitos treinos, obviamente, para evidencializar esse pico. Nós tivemos o Arnold, com talvez os maiores bíceps, os mais belos bíceps de toda a história, e também o Rob Robson, entre outros. A gente poderia também ficar aqui boas horas falando de bíceps pontudos, Mas o sentido desse vídeo é falar sobre como que o Albert Beckles treinava os seus bíceps, como que ele realmente conquistou esses bíceps arredondados com formato de coração. Então vamos lá, pessoal, como que eram os treinos de bíceps do Albert Beckles de fato, Beckles não fazia nada exótico, nada diferente do normal, usual do pessoal da sua geração, mas fazia extremamente perfeito, Cada série, cada exercício era executado com uma técnica e controle total da técnica, ou seja, não havia nenhum descuido, Na Golden Era o pessoal realmente se treinava literalmente focado, Eu falei há pouco sobre o método de treinamento do Serge Nubret, o Training by Feeling, que era o treino por sentimento, Então todos os caras da Golden Era realmente eles depositavam o seu coração no treino. Mas vamos lá, o Albert Beckles ele fazia as séries do Albert Beckles para bíceps. Ele fazia rosca direta, ele fazia rosca Scott, rosca concentrada e rosca alternada. Então a rosca direta do Albert Beckles, que era o exercício central da vida dele, ele fazia de 5 a 6 séries, de 8 a 10 repetições, execuções extremamente controladas. Não tinha aquela de fazer o movimento sem controlar a descida, sem controlar realmente a negativa. Ele fazia com todo o controle, não tinha pressa. Raramente trapaceava ou balançava o seu corpo. O Albert Beckles não fazia aquele movimento que a gente chama de roubar. Ele fazia realmente apenas o exercício de forma perfeita, subindo, contraindo pico com força máxima e descia devagar. A Flex Magazine descreveu a rosca direta de Albert Beckles como uma aula de anatomia em movimento. Cada fibra parecia ganhar vida. Bom, aí ele passava para a rosca Scott, Todo mundo sabe que a rosca Scott, ela foi praticamente ali criada pelo Vince Gironda, que era o guru dos ferros, e foi popularizada pelo Larry Scott, que foi o primeiro Mr. Olympia. Então ele fazia 4 séries dessa rosca, de 8 a 10 repetições, e o Albert Beckles dizia que esse exercício fazia o bíceps crescer para cima,
reforçando o pico, né? Ou seja, ele mantinha o ombro fixo e focava só no bíceps, né? Então não tinha como roubar nesse exercício aqui, né? Era realmente um trabalho focado no bíceps. E aí o Albert Beckles fazia o seu terceiro exercício, que era a rosca concentrada. Segundo ele, esse era o maior segredo dele para aquele pico, né? Para aquele músculo arredondado, com o pico, tipo como o bíceps olhando para cima, né? Confirmando inclusive em várias entrevistas que ele deu ao longo da sua carreira. Ele fazia 4 séries de 10 a 12 repetições com um movimento controlado, né? Contração máxima no topo. Agora, o Rick Wayne, ele descreveu o Beckles fazendo essa rosca concentrada, né? Para quem não sabe, o Rick Wayne era o editor-chefe da revista Muscle Builder, era um dos principais nomes ali da IFBB, o cara que realmente tinha a caneta na mão para escrever as matérias para as revistas do Joe Weider. E ele falava o seguinte, olha, o Albert apertava o bíceps como se estivesse tentando espremer água de pedra. Agora, ele terminava na rosca alternada com supinação exagerada, né? Ele fazia de 3 a 4 séries, de 8 a 10 repetições. Ele girava o punho de forma extrema, buscando ativar a cabeça longa do bíceps. Agora, por que ele tinha realmente esse pico bicudo, né? Era só treino? Claro que não, né, pessoal? É óbvio que não era só treino, né? Diferente do que muitos pensam, também não é só genética, ou seja, era o conjunto das duas coisas. Não adianta ter uma genética sem ter uma qualidade boa no seu treino, né? Então o bíceps dele ficou pontudo por uma combinação de fatores. Era o treino, mas também era a genética. Então, mas fulano ele treina pra caramba e se ele treinar assim, o bíceps dele vai ficar pontudo? Não necessariamente, entendeu? Ele já tem a genética propícia, então ele vai trabalhar a favor disso. Agora, o Joe Weider dizia que o Albert Beckles terminava o treino assim com um pump incrível. Todos esses exercícios que você naturalmente pode fazer facilmente aí na sua academia, trazia um pump incrível para o Albert Beckles, né? Claro, todos eles sendo feitos, executados de forma excelente, né? Não era absolutamente nenhum exercício o Albert Beckles fazia de qualquer jeito. Então, Joe Weider chegou a dizer que ele terminava com os braços literalmente explodindo. Aquele dia que realmente você conseguiu treinar braço. Então, a concentração máxima, né? O volume necessário, a qualidade do movimento, né? Concentração dentro do exercício. Então eram veias saltando para todo lado e era mais ou menos como todos os caras ali da geração do Albert Beckles treinavam, cara, entendeu? Ou seja, ao contrário, por exemplo, do Mike Mentzer, que seguia a filosofia do HIIT, né, do Arthur Jones, que depois ele mesmo adaptou para o Heavy Dutch. O Albert Beckles ele pensava diferente. Ele dizia o seguinte: quanto mais você bate em algo, mais ele cresce. Então ele combinava alto volume, execução perfeita, ênfase extrema no bíceps e constância por décadas. Lembrando, pessoal, que o Albert Beckles, como eu falei no início desse vídeo, ele começa a sua carreira ali nos anos 60, mas ele atravessou todas as gerações. Então o Arnold começou depois dele, terminou antes dele, né? Aí veio a geração do Frank Columbo, depois veio a geração do Frank Zane, depois veio a geração do Lihane. Na verdade, ele termina praticamente junto com o final da carreira do Lihane. Então ele competiu com todo mundo. O Albert Beckles esteve em todos os eventos possíveis, daquilo que você pode acreditar, e realmente foi um cara imortal, inclusive está vivo até hoje. Ele tem 95 anos de idade. E esse, pessoal, foi o treino de Albert Beckles, né? Talvez um dos maiores bíceps de todos os tempos, né? Um bíceps realmente bonito, um formato de coração como pouco se viu em toda a história, e um físico que realmente era um físico de impressionar, né? Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal.